Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Não poderia deixar de trazer para vocês uma indicaçãozinha de livro aqui. Eu acabei de ler um livro de um filósofo que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Inclusive, eu escrevi uma matéria para a revista O Rosa Cruz sobre este filósofo e que acredito que vai estar na próxima edição da revista, porque realmente eu acho muito interessante. Este filósofo que eu estou falando é Baruch Spinoza ou Bento Spinoza. E o livro que eu quero trazer para vocês, ele é um livrinho fino, pessoal, é um livrinho bom de ler. Ele tem 158 páginas, contando aqui com a parte de referências, tá? 158 páginas. E é um livrinho que ele está dividido em duas partes. A primeira parte é uma biografia sobre a vida de Spinoza, contada de uma forma muito agradável, muito leve e muito instrutiva. E eu gostei muito, a gente acaba sempre aprendendo muita coisa. E a segunda parte, que ele chama de O Mestre da Sabedoria, ele vai tratar da questão da felicidade, o que é a felicidade para Spinoza, porque a obra de Spinoza trata da ética, né? Além da política, etc. Mas a principal obra dele é a ética. E a ética, ela está ligada diretamente com a busca de uma vida feliz, uma vida boa, né? Então, ele vai tratar na segunda parte sobre a questão da ética, sobre a questão do Deus da forma como Spinoza coloca, né? Fala sobre o desejo, a liberdade, o amor, etc. Tá? O livrinho de Frederic Lenoir, O Milagre Spinoza, uma filosofia para iluminar nossa vida, da editora Vozes Nobiles. Aqui está a capinha do livro. Se há um milagre que a gente gostaria de desmascarar por um exato conhecimento das causas, é o de fato o milagre Spinoza. Isso, quando se fala aqui do milagre Spinoza, refere-se a um nazista, olha só, a um nazista que, na sua juventude, estudava em uma escola e ele já apresentava as características daquela ideia retrógrada, mente fechada, de que a raça alemã seria superior, etc, etc. E os professores, assustados com essa forma de pensar desse rapaz, eles deram para ele ler um livro de ética. E o rapaz leu e achou impressionante o livro, falava de coisas fantásticas, né, no livro, e aí ele fez a apresentação de volta para os professores sobre o livro, e aí os professores disseram: pois é, o livro que você leu era de um judeu chamado Baruch Spinoza. Ele ficou apavorado. Como que um judeu teria essa capacidade intelectual, né? Então, ele passou sua vida pesquisando sobre o Spinoza, tentando entender, e aí por isso o milagre Spinoza, tentando entender como um judeu teria essa capacidade intelectual, né? Não poderia ter. Porque os alemães, você sabe, mataram 6 milhões de judeus, eles odiavam os judeus e diziam que era uma raça inferior, e, enfim, toda essa questão pesada que a gente viu na Segunda Guerra Mundial e no nazismo, né? Então, por isso se fala o milagre Spinoza, né? E Spinoza é um filósofo realmente muito interessante. Às vezes ele é tido até como ateísta por alguns, que não compreende muito bem a questão de como ele trata a, a questão de Deus, né? Porque se vocês pegarem, né, uma frase famosa de Albert Einstein, quando perguntado por um rabino, né, e não só por um rabino, várias outras pessoas perguntavam porque ficavam curiosas para saber qual era a concepção que Albert Einstein, um grande físico, um grande cientista, pensava sobre Deus, né? E Albert Einstein dizia o seguinte:
Eu acredito no Deus de Spinoza, que se manifesta na harmonia da natureza, né, e das coisas. Então, aí vem até a curiosidade, né, de que Deus é esse, o de Spinoza. Ele fala aqui nesse livro muito bem sobre essa questão, mostrando que Spinoza, inclusive, enfrentou a própria excomunhão dos seus companheiros, né, de judeus na época na Holanda, e a gente até entende a comunidade judaica que estava bem assustada porque tinha passado por várias perseguições, a perseguição na Espanha em 1200, onde os judeus foram expulsos da Espanha, foram para Marrocos. Enfim, os judeus tiveram várias andanças pelo mundo depois de serem expulsos lá no ano 70 depois de Cristo, quando Roma invadiu e destruiu completamente Jerusalém, e os judeus foram espalhados pelo mundo na sua diáspora, né? E foram várias outras perseguições da Idade Média e assim por diante, né? Até culminar ali na Segunda Guerra Mundial e acabar sendo criado o Estado de Israel, enfim, toda essa questão. Ali naquela época, na Holanda, século XVII, eles estavam, então, num momento de harmonia dentro da Holanda, sendo aceito pelos holandeses, que, apesar de eles serem judeus e os holandeses serem calvinistas na época, eles aceitavam a comunidade judaica, sem grandes problemas. E aí aparece um cara como Spinoza, que era um cara que tinha ideias muito avançadas para a época, e isso fez com que o pessoal acabasse se assustando e acabassem até excomungando Spinoza da comunidade judaica. Não só isso, ele quase foi morto. Spinoza andava com uma capa muito grande e, em certo momento, ele foi abordado na rua por um jovem com uma faca que tentou esfaquear ele, e ele, ao se esquivar, a faca acertou na capa dele e furou a capa dele. Ele andava com aquela capa como um símbolo da sobrevivência dele a uma tentativa de assassinato. Então, a história de Spinoza é muito interessante, embora ele tenha morrido muito jovem, 40 e poucos anos, se eu não me engano, porque ele fazia lentes para óculos, lunetas, etc. E naquela época eles lixavam as lentes e aquele pozinho do vidro ele inalava, porque não existia proteção, nada. Então ele acabava inalando e aquilo fez mal para os pulmões dele e fez com que ele acabasse vindo a falecer, né? Mas a concepção, voltando ali um pouco, que eu estava falando para vocês, que ele foi excomungado, a concepção de Deus dele foi uma das grandes disputas ali que fizeram com que ele fosse excomungado, porque Spinoza ele falava de um Deus in natura, ou seja, um Deus na natureza. Ele falava daquilo que é chamado de panteísmo, uma coisa bastante revolucionária para a época. Na época se falava de um monoteísmo, ou seja, um único Deus, e esse Deus era criador do universo. Esse Deus ele tinha características um tanto quanto antropomórficas, ou seja, muito relacionado com como um ser humano é, né, com raiva, com ira, com paixões, né? E a gente sabe que essa ideia antropomorfizada de Deus é uma coisa que não tem muita lógica, né? Um velhinho sentado de barbas, sentado lá em cima num trono, jogando com as nossas vidas. É uma ideia bastante retrógrada, né? E já naquela época, lá no século XVII, Spinoza dizia que não, que Deus ele se manifestava na própria natureza. Deus era a própria natureza. Deus estava em todas essas coisas da natureza e na própria harmonia da natureza. E tudo o resto seria somente como atributos de Deus. Como se nós estivéssemos observando, por exemplo, o mar. Toda aquela água do oceano. E aquela água, quando chega na praia, cria ondas. Essas ondas, elas são atributos do oceano. Elas não deixam de ser o oceano, elas são somente atributos do oceano. É como nós e todas as coisas que tem neste universo são atributos de Deus. E Deus seria tudo, né? Seria o
todo. Deus estaria em todas as coisas ao mesmo tempo, se manifestaria nessa harmonia de todas as coisas, né? E aí, claro, a gente aí vai ter as questões dos atributos, etc. Aí tem toda a explicação que o Spinoza fala, né? Mas é uma concepção bastante interessante, diferente para a época, né, dessa questão de Deus. Um Deus voltado para a natureza. Muita gente, inclusive, diz que isso é ateísmo. É ateísmo porque você está falando de nada mais que a própria natureza, né? Ou seja, não estaria nada além da própria natureza, não haveria o milagre. Isso era uma das coisas que eles discutiam sobre essa característica dessa concepção que Spinoza dava, né? Porque se não há separação entre Deus e a natureza, então também não existe separação entre o sagrado e o profano. E os rabinos da época, os cristãos da época, eles faziam uma separação, né? Aquilo que é sagrado, aquilo que é profano, aquilo que é do mundo, né? E Deus estaria além de tudo isso. Porém, Spinoza não via dessa forma. Ele acreditava que separar Deus do mundo não era correto. Né? Deus estava neste mundo e o resto são tudo atributos. Mesmo as coisas ruins também são atributos de Deus. Né? Então, essa concepção realmente deixava os rabinos com suas longas barbas arrepiadas. Enfim, Spinoza tem muito que se conversar, muito que se falar sobre esse filósofo. Eu gosto muito dele. Foi de Spinoza que eu fiz a minha monografia de conclusão do meu curso de filosofia. Eu peguei e fiz a questão da felicidade em Spinoza, tratando dessa questão da ética dele, né? E eu não vejo Spinoza de forma alguma como um ateu, como muitos acreditam, porque ele fala de Deus o tempo inteiro, né? Só que, como diz Einstein, esse Deus está manifesto na harmonia aí da natureza. E a natureza é o próprio cosmos. Uma das coisas interessantes também que a gente vê no Spinoza, que ele fala ali, é a concepção de você entender que nem tudo que a gente percebe hoje em dia como sobrenatural deixa de ser natural. A gente coloca como sobrenatural porque a gente não consegue entender ainda. Então está além da natureza, né? Mas a verdade, será que existe algo que esteja realmente além da natureza? Será que aquilo que a gente não percebe está além da natureza somente porque nós não percebemos? Será que nós somos o parâmetro para dizer o que é natural e o que não é, através dos nossos sentidos, nossos 5 sentidos? E como ficam, por exemplo, os raios ultravioletas que a gente não enxerga? Eles deixam de ser naturais? E os raios X que a gente faz do nosso corpo? Eles deixam de ser verdadeiros, ou melhor, deixam de ser naturais porque a gente não percebe eles a olho nu? Né? As ondas de rádio, as ondas de televisão, as ondas de celular, a intuição, a clarividência, a projeção astral. Será que isso aí não é tudo natural? Somente a gente ainda não tem uma explicação racional, científica para elas? Elas deixam de ser naturais por não terem uma explicação científica ainda? Então são questões que eu vejo que às vezes as pessoas elas fecham muito a mente em vez de abrir a mente para entender as coisas. E eu penso que Spinoza é justamente esse autor que precisa ser enxergado com a mente aberta. Fica então aí essa dica e essa minha conversa sobre Spinoza com vocês, porque eu gosto muito deste autor. Então fica aí a dica do Baruch Spinoza, tá? O Milagre Spinoza, uma filosofia para iluminar nossa vida, de Frederick Lenoir. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, não deixem de se inscrever, deixar seus comentários. Até o próximo vídeo. Paz profunda.